Fala, aluno sexy, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Sexy Canvas segmentado. Você já conhece o Sexy Flow, que é o passo a passo de aplicação da metodologia, e já sabe que ele serve para tudo, certo? É claro! E o primeiro Sexy Flow que nós recomendamos que você realize é o da experiência de ser cliente da sua empresa. Porém aqui, no Sexy Canvas segmentado, nós analisamos um canal específico na jornada de compra do cliente ou algum outro departamento da sua empresa. O Sexy Canvas segmentado, ele pode ser utilizado para YouTube, site, Instagram, anúncios e vários outros canais. E para essa aula você vai descobrir como realizar o Sexy Canvas segmentado para site. E fique tranquilo, porque se você já assistiu a aula do segmentado para Instagram, você vai ver que é muito parecido. Muda uma ou outra coisa mais específica. Agora, se você já caiu nessa aula direto e ainda não viu a do Instagram, eu te recomendaria assistir a aula do segmentado para o Instagram primeiro do que essa, porque parte do spy que eu fiz nessa aula anterior do segmentado para Instagram vai ser utilizado nessa aula, porque o nicho de mercado analisado ainda será o nicho de inglês. Please, Miss Pretty or Hi, I love you, I like you. Então a minha recomendação, caso você ainda não tenha assistido a aula anterior, volta lá, assiste essa aula, depois você vem pra cá, tranquilo? Dito isso, o Sexy Canvas segmentado, ele é muito semelhante ao Sexy Canvas da experiência de ser cliente da marca. Mas aqui nós vamos falar e analisar exclusivamente o site. E o site é muito importante porque junto com as mídias sociais, ele é um dos principais canais de contato do público, da audiência, com alguma empresa, profissional, negócio. E existem alguns tipos de sites diferentes, que eu espero que você lembre porque eu expliquei numa aula anterior. Mas vamos resgatar aqui rapidamente quais são. O primeiro tipo é um site institucional, que é aquele site padrão que concentra vários tipos de informação sobre a empresa, informações sobre seus produtos, serviços, como entrar em contato com a empresa, onde é a sua sede, sobre a equipe, sobre o time, além de outras páginas e informações que sejam relevantes para a empresa. Então, por exemplo, vai ter uma opção disponível de atendimento nesse site. De alguma maneira, ele vai estar fortalecendo o brand. O site institucional é aquele bem padrão que a maioria já está bem habituado. O próximo tipo, a landing page, é um tipo de site diferente, ele só tem uma página com um objetivo bem específico que é a conversão dos visitantes daquele site, provavelmente ou para realizar uma venda, ou para conseguir um lead, que é um potencial cliente, ou para fazer alguém baixar um e-book, ou seja, é um site otimizado com poucas informações para evitar distrações, porque o principal objetivo dele é a conversão daquela pessoa que está lá dentro para algum objetivo específico. E também nós temos o blog, que é uma área específica do site para publicação de conteúdos, artigos. Ter um blog é uma estratégia muito relevante porque você usa aquele conteúdo para aumentar o nível de consciência da sua audiência e ele colabora muito para o SEO. SEO, para quem não sabe, são práticas que você realiza dentro do site para ranquear ele no Google orgânico. Então, quando você pesquisa alguma coisa no Google, sabe aqueles resultados que aparecem abaixo dos anúncios? O Google utiliza um algoritmo, um robô, para decidir quais desses sites vão aparecer para aquela palavra, para aquela busca. E para definir isso, um dos pilares muito importantes que o Google analisa é o conteúdo. Então, o blog também tem essa utilidade. Agora que está todo mundo na mesma página quanto aos tipos de site, vamos para a execução do Sexy Flow no nicho de mercado de inglês. De forma padrão, para executar o Sexy Flow, eu vou utilizar o Miro na etapa do Sexy Canvas atual, o Google Planilhas no Spy e volto para o Miro no Sexy Storm. Então vem acompanhar comigo. E o site que eu escolhi para analisar de base foi o site edsonpinheiro.com. É um site aleatório que eu encontrei utilizando aquele comando site Instagram. Comparando com a média do mercado, eu percebi que ele não tem uma eletrificação acima da média. Vamos lá, basicamente esse é o site do Edson Pinheiro. Eu encontrei ele por esse perfil aqui do Instagram, Edson da Flórida. Inglês pro dia a dia, 19 anos ensinando inglês, mais de 15 mil alunos. E ele tem esse link aqui abaixo. Pelo visto aqui, ele mora na Flórida, então começa com a bandeira dos Estados Unidos, que pra mim é um pouco curiosidade, um pouco de pertencimento com quem já foi lá ou com quem mora lá. Então eu posso anotar aqui no Miro, tanto na curiosidade ou no pertencimento. Vou arrastar aqui pro lado. Lembrando que durante o Sexy Canvas atual, você vai analisar tanto os pontos positivos, ou seja, as eletrificações positivas, quanto as negativas. Então aqui no Miro, vou colocar em azul. Azul porque é positiva, e apesar de não ser uma eletrificação muito alta, ela existiu, portanto eu vou documentar ela aqui. Então aqui na curiosidade, bandeira dos
Estados Unidos no início do site. E posso colocar entre parênteses aqui, imagem, porque me ajuda a entender de onde veio essa informação dentro do site. Então beleza, deixo aqui em curiosidade, voltando ao site. Minha história. Cheguei aos Estados Unidos há 30 anos sem muito conhecimento, estudei em várias escolas americanas, não obtive respostas. Aqui ele expôs uma dor, os professores americanos não conseguiam responder as questões, com isso desenvolvi meu próprio método. Aqui um pouco de curiosidade também. Aqui essa história inicial é um pouco de curiosidade com pertencimento, pertencimento com quem também já passou por isso, ou seja, pessoas que mudaram para os Estados Unidos e tiveram que aprender inglês lá. Porém, no meu feeling, falando de TAM, para quem não sabe o que é o TAM, T-A-M, Total Addressable Market, que basicamente é uma métrica para você entender o tamanho do seu mercado. E eu tô explicando isso para já passar uma dica que essa história, esse início, ele cria um pertencimento, mas provavelmente um pertencimento com uma pequena porcentagem da audiência dele. A chance é que a maioria das pessoas não tenham ido para os Estados Unidos e aprendido inglês lá. Falando do total de mercado de pessoas que aprendem inglês, talvez o público específico dele sejam pessoas que moram nos Estados Unidos. Aí é outra história. Mas falando do tamanho total do mercado, talvez essa história não geraria uma eletrificação muito grande. Então aqui eu posso colocar no pertencimento, não conseguiu aprender inglês com professores americanos. Após o horário de trabalho, ajudava um pequeno grupo de amigos, não falava inglês, aperfeiçoando assim o meu próprio método. Foram crescendo rapidamente e ao mesmo tempo descobri a paixão da arte de ensinar. Larguei meu emprego e dediquei integralmente a ensinar inglês, nascendo então o inglês para o dia a dia. Aqui, o 19 anos é algo que te causa segurança, porque a pessoa já teve 19 anos ali ensinando, estudando, então provavelmente ela sabe muito. Coloca aqui na segurança, mais de 19 anos ensinando inglês. Posso colocar aqui entre parênteses minha história, porque foi a seção do site de onde a informação veio, com um método moderno, eficiente e de fácil aprendizado para brasileiros de todas as idades, desde jovens até a terceira idade. Fácil aprendizado, aqui basicamente é a preguiça. Coloco aqui de novo minha história. Volto aqui no site. Já recebeu mais de 19 mil alunos e posso afirmar não há outra maneira de aprender inglês corretamente sem ser estudando. 19 mil alunos também é segurança. Então vem aqui. E antes de eu anotar, olha que interessante essa observação. Esse argumento de mais de 19 mil alunos é uma segurança muito massa. Porém, esteticamente, essa informação ela não está bem organizada e destacada no site. Então já vai uma dica aqui para você. Se você tem como característica da sua empresa ou como profissional ou do seu produto algo que tem uma influência muito grande na tomada de decisão de um potencial cliente ou na forma como uma pessoa vai te enxergar, a minha sugestão é destaque essa informação, porque nesse caso, 19 mil alunos é algo muito interessante para atribuir credibilidade, autoridade e, por fim, segurança, que ele é um professor com uma didática, uma forma de ensinar maneira. Ou seja, essa informação tá no site, eletrifica, porém se ele tivesse organizado ela visualmente de uma forma a dar mais destaque, isso eletrificaria ainda mais. Olha só, outra observação estética. E aqui eu vou colocar no negativo da estética. Os títulos dessa seção estão quase na mesma cor que o fundo. Isso não gera um contraste e fere um pouco a estética da parada, ou seja, a vaidade. Então posso colocar aqui, na vaidade, coloco aqui o texto em vermelho, títulos da terceira seção se misturam ao fundo. Azul com azul. Beleza, volto aqui ao site. Aprenda a se comunicar em inglês através de aulas com muita conversação. De certa forma, é a curiosidade, como que seriam essas aulas. E aqui, reproduzindo o dia a dia dos americanos, já é um pouco de vaidade. Opa, vou poder ter um dia parecido com os americanos? Legal. Legal! Então, coloco aqui na vaidade, agora de azul, porque é positivo. Então, venho aqui, copio e colo. Coloco aqui em azul. Terceira seção.
Listening. Aprenda a treinar a sua escuta e a sua pronúncia em inglês corretamente. Isso aqui gera um pouco de curiosidade, mas também fere um pouco a minha preguiça em algum lugar. Acompanhe o raciocínio. Aprenda a treinar a sua escuta e a sua pronúncia em inglês corretamente. Aprenda a treinar. Aprender é algo que gasta energia. Treinar também. Então já são duas coisas que a nível inconsciente e emocional estão ferindo aqui um pouco a minha preguiça. Já fazendo uma leve inserção de um sexy storm nessa parte, e se por exemplo fosse descubra o método mais eficiente para ser campeão em escuta e pronúncia em inglês. Olha só, descubra o método mais eficiente. Curiosidade e segurança, descubra curiosidade, método mais eficiente, segurança, para ser campeão, vaidade, em pronúncia e escuta em inglês. Ou seja, eu consegui passar a mesma mensagem, comunicar a mesma coisa que está aqui no site, porém de uma maneira mais sexy e mais eletrificante. E é assim que você, aluno sexy, tem que pensar. Vou pegar aqui e vou anotar, que fere um pouco a minha preguiça. Volta no site. Conheça a gramática inglesa. Aprenda a ler e escrever de forma correta. É um pouco de curiosidade, mas fere a minha preguiça e a minha diversão, porque gramática é muito chato. Então eu vou colocar isso aqui como negativo na diversão. Então pega aqui no site, Ctrl C. Conheça a gramática inglesa. Terminando essa sessão, vamos para de baixo. Meu grande prazer é ver o crescimento dos meus alunos que chegam até mim sem falar uma palavra de inglês, ou chegam com o inglês gramaticalmente errado, morando aqui nos Estados Unidos da América e trabalhando com os americanos. No decorrer do curso, eles conseguem aprender inglês corretamente ao ponto de melhorarem suas vidas profissional e pessoal. Comunicam-se melhor em todos os aspectos, alcançando a liberdade para viajar, trabalhar e crescer dentro da sociedade americana. Nessa parte aqui do site, dá para perceber que o foco de público dele é para brasileiros que estão morando ou estão inseridos na sociedade americana. Então aquele comentário que eu falei um pouco mais atrás do TAM, do tamanho de mercado, no caso dele, aquela história aqui em cima do site, onde ele passa pelo pertencimento de não ter conseguido aprender com americanos, vai conectar com a audiência dele, porque a audiência dele são pessoas que estão nos Estados Unidos e podem ter passado pela mesma situação. Então, nesse caso, fica mais alta a eletrificação. Voltando aqui então, analisando o Sexy Canvas dessa parte do site, aqui tem um pertencimento, alunos que chegam até mim. Vou colocar aqui no pertencimento. Aqui, primeira sessão. Quarta sessão. Aqui no próximo parágrafo, ele fala de melhorar a vida profissional e pessoal. Então isso aqui poderia estar na ganância, porque melhorar na interpretação de alguém pode ser ganhar mais dinheiro, mas nesse caso tá mais para vaidade, porque melhorar a vida é se tornar uma versão melhor, mais foda de si mesmo. Nesse caso, aprendendo a falar inglês. Então essa frase aqui eu vou colocar na vaidade. Copio aqui, entro no Miro, vou lá na vaidade. E coloco aqui depois, quarta sessão. E no último parágrafo dessa sessão, tá até óbvio que é a liberdade. Liberdade para viajar, trabalhar e crescer dentro da sociedade americana. Então, vou registrar na liberdade. Aqui eu vou diminuir o tamanho para ficar dentro do quadrante. E aqui depois coloco quarta sessão. Beleza? Próxima sessão do site. Aqui são fotos de alunos. Isso aqui fere um pouco a minha vaidade. WhatsApp Image. Então assim, é uma segurança, porque tem foto dos alunos dele, pessoas felizes, então eletrifica na segurança, que é a prova social, depoimento, mas fere a minha vaidade, a forma como está organizado e a descrição das imagens. Então vou aqui no Canvas, na segurança, coloco aqui embaixo, sessão com foto dos alunos, tá aqui na segurança, e ferindo aqui a vaidade, vou jogar esse aqui um pouco para baixo, descrição errada das imagens na seção de fotos dos alunos. Abaixo tem depoimentos, parabéns pela sua dedicação, paciência e entusiasmo.
Alguns amigos diziam que só tinham aprendido inglês com o professor em Pompano. Hoje consigo começar a perceber que é uma realidade. Não tá aquele depoimento muito bom, né? Convenhamos. Tentei vários métodos e não consegui entender. Mas o Edson tem algo especial para ensinar. Ele faz com amor. Legal, um depoimento aqui atingindo no amor. Mas bora lá. Uma observação relevante sobre essa seção do site é que ela tem o objetivo de passar segurança com a prova social depoimento dos alunos. Porém, como a estética aqui não é muito boa, é uma foto e um texto bem pequeno aqui embaixo, fere um pouco a minha vaidade essa estética que não é muito boa, e no fundo isso também é um ferimento um pouco de segurança, porque o meu cérebro inconsciente lá no fundo pode interpretar que, opa, se ele ou a equipe não dão atenção para a estética do site, eles vão dar para mim como aluno? Teoricamente não tem nada a ver, mas isso são relações que o nosso cérebro animal e inconsciente ele acaba fazendo. Então aqui eu posso colocar na segurança depoimento dos alunos e logo abaixo contato nas redes sociais e mais algumas imagens. Aqui imagens de conteúdo. Então posso colocar aqui em curiosidade. Isso aqui, galera, isso aqui que aconteceu agora é basicamente quando eu vou arrastar no Canvas para ir de um ponto para o outro e eu arrasto o diagrama, o Canvas, em vez da tela. Então quando acontece isso eu dou um Ctrl Z e faço da maneira correta. Então aqui na curiosidade, fotos com conteúdos. Final do site. Aqui ponto de contato e Google Maps. Vamos dar uma olhada nas próximas sessões, aqui depoimentos. Leva lá para baixo mesmo. Contato também. Esse é o tipo de site que nós chamamos de landing page, que justamente é um site estático de uma página com algum objetivo específico. Mas aqui eu já adianto que, comparado com outros professores e cursos de inglês que têm landing pages, essa aqui, ela tá bem na média para baixo. Eu, quando estava estudando esse mercado, eu percebi que a landing page da galera que mais está bombando, tendo resultado e crescendo como professor de inglês, são muito melhores e mais persuasivas que essa. Porém, você vai ver isso logo logo no Spy. Conteúdos leva para uma página com essas imagens, que pelo visto são imagens que ele utiliza no Instagram e replica no site. E aqui em alunos leva para a parte de galeria de fotos dele. Finalizando a análise do site dele, um ponto negativo para mim foi que eu queria saber mais informações sobre o produto dele, como por exemplo, qual é o valor da aula, se é só presencial, se é online, se é os dois. Então eu posso colocar aqui como negativo da curiosidade, falta de informações sobre os produtos. E outra coisa que feriu minha curiosidade é que eu queria ter visto algum vídeo sobre ele, como que ele dá aula, a maneira de falar, tom de voz e coisas do tipo. Então posso anotar aqui também na curiosidade, não tem vídeo no site. E uma outra coisa, adiantando uma técnica do próximo passo, Sexy Spy, que pode ser utilizada aqui, que é o site 2 pontos. Qual que é a parada? Você, quando estiver realizando o Sexy Canvas atual do seu site, é interessante que você analise o seu site institucional, as suas landing pages, o seu blog e claramente você já vai ter o endereço web, a URL de cada uma. Aqui no caso eu não tenho, mas eu posso pegar aqui o site dele, colocar site 2 pontos para descobrir quais páginas ele tem dentro do site. Vou tirar aqui o HTTP. 3 resultados, ou seja, ele só tem isso dentro do site. Aqui eu não achei mais nenhuma página no site dele, porém, para o seu caso, se você tiver outras variações e páginas no seu site, analise elas também. A dica que é, quando você for anotar alguma coisa no Canvas, coloque ali entre parênteses depois da eletrificação de onde aquela informação veio, seja do blog, de alguma landing page, de alguma seção específica do site. Isso vai auxiliar você a se organizar melhor. E para finalizar o Sexy Canvas atual do site, eu recomendo que, além de analisar o seu site no computador, principalmente analise o seu site no mobile, porque atualmente a maioria das visitas, ou seja, pessoas que vão entrar no seu site, vão entrar pelo celular. Então é muito importante que você analise também o seu site
pelo celular, se ele está carregando rápido, se tem alguma coisa grave, algum erro. O próximo passo do Sexy Flow é o Sexy Spy, o momento de se tornar um espião. Lembra que no início da aula eu orientei quem não tivesse assistido a aula do Sexy Canvas segmentado, parasse aqui e assistisse lá, correto? Então, parte do Spy que vai ser utilizado nessa aula é o mesmo Spy que eu realizei na aula do segmentado do Instagram. Por quê? Uma forma de você encontrar sites relevantes no seu nicho de mercado é utilizando o comando site:instagram.com e a palavra do seu nicho de mercado. Inglês, professor de inglês, escola de inglês e outras variações. Porque muito dos perfis de Instagram que você vai encontrar com esse método contém o site dessas pessoas. Ou seja, esse é um método eficiente para encontrar sites nesse momento de Sexy Spy voltado para os sites. Portanto, não é porque o comando foi utilizado primeiramente para Instagram que ele não sirva para encontrar sites. Ele serve e muito. Dando uma recapitulada super rápida, é o seguinte. Eu posso colocar aqui site:instagram.com, professor de inglês. E eu vou encontrar aqui vários perfis de professores de inglês. Posso colocar também aqui somente inglês e ele vai me dar vários resultados, 10 páginas de resultados. E eu posso pegar aqui e documentar na planilha. Como uma outra forma, sem utilizar o comando site:instagram, é colocar a palavra-chave do seu nicho. Algo que uma pessoa que é potencial cliente sua, o que ela pesquisaria no Google quando ela está pensando em comprar o seu produto. Por exemplo, aqui, aprender inglês, pode ser uma palavra. Aqui em cima tem os resultados de anúncio. Eu recomendo pular a nível inicial, a não ser que você esteja realizando um estudo também incluindo e focado em anúncios, mas não é o caso dessa aula. Então eu vou aqui no orgânico, que costuma ter uma qualidade melhor do que os resultados pagos. E dentro disso, eu posso abrir aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Posso colocar aqui também curso de inglês. Da mesma forma, vou aqui para baixo, resultado orgânico. Posso abrir aqui a primeira, a segunda, a terceira. Posso colocar aqui professor de inglês. Venho aqui para baixo. Posso abrir aqui o primeiro, o segundo, o terceiro. E olha só, aqui tem vagas para professor de inglês. Então, por mais que uma pessoa que queira aula poderia pesquisar professor de inglês, quem também está procurando um emprego poderia. Então, tem que tomar cuidado um pouco com os resultados que o Google vai dar para você analisar somente aqueles que são coerentes com o que você precisa analisar nesse momento de spy. E nesse caso, são sites de professores de inglês. Então, por exemplo, o site de uma escola de inglês poderia ser uma boa referência? Poderia, é um site que está no mesmo nicho de mercado. Porém, como eu sou um professor de inglês que vendo aulas, faz mais sentido com que eu analise sites que também são de professores de inglês e não de escolas. Porém, se você falar, Lucas, mas eu já analisei vários e vários sites de professores de inglês e eu quero expandir a minha visão para entender o que outros modelos de negócio no meu mercado fazem no canal de divulgação site. Aí eu falaria, legal, já que você já analisou vários sites de professores de inglês, analise sim o site de uma escola de inglês, porque ele pode te dar insights interessantes. Mas se eu fosse falar em ordem de prioridade, inicialmente seriam sites de professores de inglês. Então, voltando aqui ao Google, tem vários sites aqui, CCAA, Babel, Guia do Estudante, Wizard, Quero Bolsa, poderia ter o WhatsApp, Cultura Inglesa, Fisk e por aí vai. São sites que não são tão interessantes pra gente nesse momento. Vou fechar aqui. E uma outra maneira que você já conhece é pesquisando aqui top 10 melhores professores de inglês. Então aqui vou abrir o primeiro, o segundo, o terceiro. E eles vão nos dar aqui uma lista de vários Instagrams. E esses Instagrams contêm o site, logo eu consigo encontrar o site dessa galera. Se você estiver realizando o segmentado do site antes do Instagram e estiver fazendo essa pesquisa aqui do zero, eu recomendo que, ao utilizar o comando site:instagram.com para encontrar perfis e a partir desses perfis salvar os sites, eu sugiro seguir a mesma linha de raciocínio
como se fosse para o Instagram. Em que sentido? Dê prioridade para os perfis do Instagram que forem mais famosos, tiverem mais seguidores, porque a primeira etapa do spy é identificar os competidores e depois você analisa algum canal. Então primeiro você vai salvar vários sites de vários perfis do Instagram, para logo em seguida definir quais sites você vai aprofundar em uma análise. E para decidir quais desses sites você vai aprofundar, eu recomendo que sejam os sites que mais te chamaram a atenção ou os sites dos perfis mais famosos, porque existe uma probabilidade daqueles sites serem mais eletrificantes. Continuando, eu vou aqui então no arquivo do segmentado de Instagram, vou copiar aqui essas empresas e profissionais e vou colocar aqui e vou dar um Ctrl V. Deixa eu ajustar aqui essa planilha. Beleza. Vou dar um zoom. Vou tirar essa marcação aqui do fundo. Aqui eu tenho o primeiro passo do spy, identificar competidores, pronto. Agora o próximo passo é analisar esses sites. Porém, antes disso, quero falar para você sobre as ferramentas que nós podemos utilizar para essas análises. Então, a primeira delas é o Page Speed Site ou o GT Metrics, que você também pode utilizar no Sexy Canvas atual para analisar a si mesmo. São duas ferramentas que vão fornecer dados e métricas, como por exemplo, se o seu site está rápido, se está abrindo no mobile e outras informações e dados relevantes para otimizar o seu site e melhorar a experiência do usuário que entra nele. Então, para vocês entenderem, vou começar colocando o site do Edson Pinheiro aqui na ferramenta Page Speed Site e também aqui no GT Metrics. Ele está executando nesse momento a análise de desempenho e vai me fornecer dados a partir disso. Uma outra ferramenta que nós temos é o SEMrush. Essa ferramenta ela vai te dar principalmente dados do seu site relacionados ao Google, então quais palavras-chave do seu site aparece, quais não, quais o seu concorrente está ranqueado, quais ele não está, onde tem oportunidade, qual o tamanho do seu mercado, como por exemplo, quantas pessoas pesquisam todo mês no Google por professor de inglês, por comprar curso de inglês. Então essa ferramenta tem muitas variáveis e informações que ela pode fornecer a você sobre o seu site, de concorrência e mercado, principalmente do ponto de vista do Google. Então eu vou colocar aqui o site também do Edson para vocês entenderem um pouco como funciona. O PageSpeed aqui ainda está executando. Aqui o desempenho do site foi alto, 92. Aqui o Speed Index poderia ser um pouquinho mais alto, né? Tá em vermelho aqui. Aqui tem algumas oportunidades, olha só. Reduza o JavaScript, que é uma linguagem de programação. Pré-carregar a imagem maior do que a exibição de conteúdo. Tem um diagnóstico, texto visível, várias coisas aqui que provavelmente nem eu nem você temos que nos preocupar, mas a pessoa que é o programador, o web designer do site, ele tem que olhar para esse lugar. Então, para você também não ficar refém desse profissional, você pode utilizar essa ferramenta, rodar um diagnóstico e mandar esse diagnóstico para a sua equipe, ou um terceirizado, ou quem seja, resolver e aprimorar o site. Como também você pode colocar o site dos concorrentes e comparar qual está com a melhor performance. Olha lá, o GT Metrics, performance 89%, legal. Então o site do Edson Pinheiro aqui, a nível de programação, de velocidade, no geral parece que está bem legal. Isso é bom. Aqui o SEMrush, ele mostra que ele ainda não ranqueia no Google, basicamente, quase não tem visita orgânica. Deixa eu colocar o site aqui em português. Legal. Olha só, tráfego orgânico do site, que é essa seção, ele mostra uma média de 2 visitas por mês, então quase nada, quase não pega no Google. E aqui na hora que eu colocar o site de algum player mais famoso, vocês vão poder entender um pouco melhor dessa ferramenta. Uma outra ferramenta que é interessante para um estudo de histórico de algum concorrente, de algum site, é a Wayback Machine. O que essa ferramenta faz? Ela registra screenshots, ou seja, prints de tela de sites ao longo do tempo.
Então, algum site que ele tem aí 3, 4, 5, 10 anos, há uma chance boa de conseguir analisar como esse site era nesses anos anteriores. Ou seja, eu posso entender qual foi a jornada de evolução daquele player naquele mercado. Olha, em 2014, quando esse professor de inglês iniciou, era assim, e hoje em dia tá dessa forma. Hoje em dia ele tá tendo muito sucesso com essa forma assim, e ele percebeu esses erros que ele tinha antigamente e corrigiu dessa maneira. Claro que isso é um estudo um pouco aprofundado e pode até ferir a sua preguiça, mas o meu papel nessa hora é te mostrar que existe uma ferramenta que te entrega a possibilidade de realizar esse estudo. Porque lembrem, o Sexy Canvas segmentado, ele é uma análise mais profunda, mais específica de algum canal, beleza? Então, a Wayback Machine, para você ver a cara dela, é esse site aqui, que também é o archive.org/web, e aí você coloca aqui, vamos ver se o Edson Pinheiro vai aparecer alguma coisa. Aqui não tem nenhum screenshot nos outros anos, mas se fosse um site mais famoso, provavelmente teria. E nós vamos testar isso agora no Sexy Spy. Outras duas ferramentas que é bem interessante mostrar, uma se chama Whois, e já que nós estamos falando aqui de ser um 007, um espião, é interessante saber que eu posso encontrar a pessoa ou o e-mail que é dono de algum site. Então essa ferramenta Whois significa quem é, e essa ferramenta tem o poder de te mostrar quem é o dono daquele site. Então abro o Google aqui, jogo Whois. O primeiro que vai aparecer aqui é o do registro.br, e ele vai funcionar muito bem para domínios que tem um .br, e o segundo resultado aqui, que é o who.is, ele já é um pouco mais geral para o mundo inteiro. Vou abrir aqui os dois, vou jogar aqui o domínio do Edson Pinheiro, e aqui no registro.br eu coloquei um site que apareceu aqui como sugestão. Deixa eu tirar aqui esse início. Aí, por exemplo, ele dá dados aqui do DNS, e o nome de quem é o dono desse site é o Azael Niel Dourado, e esse e-mail aqui é o responsável. Esse domínio foi criado em 2011. E aqui o do Edson. Pelo visto, esse site aqui não conseguiu mostrar quem é o responsável por ele, mas ele mostrou aqui que está no GoDaddy. Eu posso entrar aqui então no whois.godaddy.com e coloco aqui o domínio do Edson Pinheiro. E ele vai mostrar os resultados aqui. E uma outra ferramenta que nem é tanto para espionagem, mas eu acho muito interessante mostrar para vocês, e eu vou dar uma opção tanto gratuita quanto paga, que é uma ferramenta que vai estudar o comportamento das pessoas que entraram no seu site. E tem basicamente três. Tem o Clarity da Microsoft, tem o Hotjar e tem o Lucky Orange, que são ferramentas que têm a mesma funcionalidade. Vou entrar aqui no site das três. Então aqui o Clarity. Eu recomendo que você dê uma olhada melhor no site, mas olha só, ele faz um mapa de calor instantâneo, ele grava a sessão do usuário, ou seja, a pessoa entrou, ela clicou aqui, foi para tal página, ficou tanto tempo, ele grava e te entrega esses dados. Isso é muito bom porque entender o comportamento do cliente te ajuda a otimizar o seu site. Então ele mostra essa jornada, te dá insights. O Hotjar, ele faz a mesma coisa, porém ele é pago. E o Lucky Orange também, ele faz a mesma coisa. Então para você entender aqui rapidamente, esse aqui é um pouco do painel com algumas informações. E aqui na frente ele mostra como que é o estudo de alguma sessão. Então olha só, aqui é onde o cliente mais clicou, aqui foram as sessões que ele passou com o mouse, e várias outras informações que podem te ajudar. Finalizado essa parte de ferramentas, vamos para a análise dos sites. Então volto aqui nos competidores e vou começar a abrir o site dessa galera para entender quais deles eu analiso de forma mais aprofundada. Então, primeiramente, eu vou dar aqui um overview geral. O que seria esse overview geral? Vou passar rapidamente por cada um para escolher quais são mais eletrificantes para a gente aprofundar um pouco mais. Vou no site do
Teacher Matias. Eu posso pegar aqui o domínio dele, site : Teacher Matias, e ele tem 131 páginas aqui dentro desse domínio. Então aqui é a home, uma aqui de teste, workshop, nova, o código da fluência, masterclass, obrigado, o plano perfeito. Ou seja, são páginas que estão dentro do domínio Teacher Matias. E esse comando permite com que eu encontre isso. E se liga que esse comando é muito poderoso, porque vai te permitir encontrar outras páginas utilizadas nas estratégias e funis de vendas desses players. Olha só, tem essa aqui que é só para pegar lista de e-mail. Essa aqui já é divulgando um workshop. Essa aqui já é divulgando o evento. Essa aqui já é para um intensivão em casa. Uma outra aqui é para uma masterclass. Essa aqui também é para um outro evento. Também para um evento. E além desse comando tem um outro que eu gosto bastante, que é o File Type PDF. O que seria o File Type? Esse comando permite com que você encontre arquivos naquela extensão, nesse caso eu vou focar em PDF, dentro do site. Ou seja, e-book, iscas digitais e outros materiais que estejam inseridos no domínio daquela pessoa. Então aqui eu vou tirar o HTTPS, vou dar um espaço, File Type.pdf. Olha só, vou abrir o primeiro aqui, o segundo, o terceiro. Aqui é um e-book falando sobre o episódio 1, provavelmente de algum evento dele. Aqui outro e-book falando sobre o episódio 3. Aqui sobre o episódio 4. Ou seja, com esse comando, você encontra arquivos PDF dentro do site dessa galera. Então, voltando aqui, analisando os sites. Mayro Vergara não é um site muito legal. Vou deixar de fora por enquanto. Hello, esse aqui, Inglês da Luísa. Nesse começa vídeo, com um vídeo de 32 minutos, feriu minha preguiça. Quero garantir minha vaga, satisfação garantida. Tá carregando um pouco lento. Tá, não vou considerar por enquanto, mas vou deixar em stand-by. R$300 off, ó, já começou com uma oferta. Método Inglês na Prática, conheço o curso 8 minutos, já melhorou. Aqui bastante texto. Tá. Tô achando legal esse inglês na prática. Vamos ver o próximo. Bilingue BR. Aqui é para dar um planner. Não quero o planner, quero o site. Site aqui bem ruim pelo visto, não vou analisar. Professor Emerson. Vamos ver. Nossa, muito conteúdo, muito texto. Tá ferindo minha vaidade. Não vou analisar. Influx Escola de Idiomas. Não vou analisar, porque não é um professor de inglês e é o meu foco nesse caso. Descomplica que destrava com Gabi Modesto. Pois muito bem, Brasil. Aqui é a Gabi Modesto e nesse vídeo eu vou compartilhar inglês. Tudo que você... Ó, já não mostrou o tempo da aula, mas pelo tempo que passou aqui, vamos ver, 34 minutos. Filho, pois muito bem, Brasil. Aqui é a Gabi Modesto. Mas vamos ver essa página aqui melhor. Tem uma estética legal. Curti, vou deixar aqui por enquanto. Vou fechar aqui a do Mayro Vergara também. Vamos ver esse aqui, Felipe Coelho. Nem consegui entender o site dele, vou fechar. Inglês do Zero Podcast. Vai estar travado? Não vou analisar. Last Link, privado da Eita. Aqui não é site de inglês, se é que vocês me entendem. Aqui, Tia do Inglês, episódio 4, é só lista de espera, vamos ver o site completo dela. Tá um pouco bugado aqui o site dela. Não vou analisar não, tá um pouco bugado. Esse aqui, ó, bem legal, já me chamou a atenção. Vou deixar aqui. Fluency TV.
Ah, é a Fluency Academy do Ravi. Não, é mais uma escola do que um professor. Ravi, vou fechar. Inglês Winner. Vamos ver aqui. Grupo de estudo, curso VIP. Legal aqui. Kenwiki. Método inglês na prática. Ah, é o mesmo que está aqui na frente. Rota da influência. Não, esse aqui não é muito legal. E o Teacher Matias. Pô, é um site diferente. É até mais tradicional, vocês podem reparar que os outros, a maior parte foi landing pages. Agora, depois de olhar site por site e decidir por alto quais valem a pena analisar de forma mais profunda, e como eu decidi isso? Quais sites me eletrificaram mais quando eu entrei neles? E os que não eletrificaram muito, eu já saí logo de cara. Aqui no final restaram 5, começando pelo o primeiro aqui, a landing page inglês da Luísa. E aqui, aluno sexy, vai uma orientação muito importante. Eu vou analisar esses sites de uma perspectiva um pouco mais ampla e não tão específica, para não estender muito o tempo dessa aula. O que significa isso na prática? Vou dar um exemplo aqui, olha, eu posso descer aqui embaixo. Vou pegar aqui essa última parte. O que seria uma análise ampla dessa seção do site? Prazer, sua última teacher de inglês. Aqui minha paixão é ensinar inglês, viajei 25 países, abri portas, permiti conectar, desenvolvi um método do zero, centenas de alunos. Eu poderia analisar frase por frase e colocar qual a eletrificação dessas frases. Ou eu poderia analisar que morou na Califórnia, visitou vários países, então aqui, pertencimento com quem visitou vários países, e aqui no final já são mais de 1 milhão de seguidores e centenas de alunos aprendendo inglês. Então, poderia colocar na segurança, muita audiência e vários alunos. Essa seria uma análise ampla da eletrificação dessa parte do site. Uma análise mais específica seria entrando frase por frase e colocando o sex canvas delas. Então vamos lá, começando aqui pelo início. Você quer falar inglês e entender nativos em 2022? Isso aqui é uma headline de curiosidade. Então posso vir aqui na análise do SPY. Posso colocar aqui a persona clientes de curso de inglês. E aqui na experiência eu coloco site. Posso colocar aqui entre parênteses institucional, landing page e blog. E lembrando que no SPY eu analiso eletrificações positivas e negativas. Então aqui na curiosidade eu posso colocar entre parênteses headline. Volto aqui no site. Não vou analisar o vídeo porque ele é muito longo. Garantir minha vaga, um contador. Aqui a sua satisfação é garantida ou devolvo todo o seu dinheiro. Segurança, com certeza. Então eu coloco aqui na segurança. O risco é todo meu. O curso de inglês chega a 30 dias. Se não estiver satisfeito, devolvo todo o seu dinheiro. Isso mesmo. Então eu vou colocar aqui garantia de 30 dias. Aqui abaixo, depoimentos. Olá, meu nome é Marina, eu tenho 34 anos, eu sou fisioterapeuta. Aqui tem mulher, moro em tem São homem, Félix, então uma cidade que conectam fica com no interior. audiências diferentes. Aqui outras mulheres embaixo. Então coloco aqui na segurança depoimentos. Aqui uma outra observação muito relevante, vale observar a forma estética, o design de como foi organizado alguma sessão. Na prática, esse site aqui, ele coloca vários vídeos, um do lado do outro, dentro de um fundo bem clean. Agora, olha o site do Edson, como são os depoimentos. Qual passa mais credibilidade, chama mais atenção e eletrifica mais? Claramente o do site anterior. Então, o que você poderia aqui também anotar
na parte da segurança desse site é que depoimentos de alunos, e aqui eu coloco entre parênteses vídeos, 6 vídeos organizados num fundo clean, sem texto de descrição, somente vídeo. Porque foi a forma que esse site organizou os depoimentos e essa forma eletrifica mais do que o site do Sexy Canvas atual. Então vale a pena essa observação. Voltando aqui, logo abaixo, quero ser aluno, como funciona um curso completo do zero ao avançado, que vai deslanchar sua jornada até a fluência de uma vez por todas. Acesso à plataforma, validade de 5 anos, aulas gravadas, conversação e duração. Todos aqui para mim são curiosidade com um pouco de segurança. Curiosidade como funciona, como é por dentro, e segurança que está me contando como é por dentro. Como por exemplo, que eu tenho uma validade de 5 anos a partir da data da compra. Que massa, eu tenho 5 anos para assistir o curso. Então é de certa forma uma segurança. Posso anotar aqui na segurança informações sobre como funciona o produto / curso. Aqui, se ainda tem dúvidas, fale ao vivo com a minha equipe pelo chat. Aqui feriu um pouco a minha segurança, porque não tem nenhum chat aqui do lado. Então aqui eu posso anotar no negativo da segurança. Colocou atendimento ao vivo pelo chat, mas o chat, pelo visto, não funciona no domingo, que é quando eu tô gravando essa aula. E sim, eu trabalho no domingo. Vou voltar aqui no site. E aqui embaixo, mais de 800 alunos, conteúdo, conversação, suporte. Aqui ela coloca a quantidade de alunos, isso é a segurança. Quantidade de alunos que ela já teve no site. E aqui embaixo, biografia. A biografia normalmente ela vai ter um quê ali de segurança e pertencimento ou de uma jornada do herói, o que seria a jornada do herói. Eu também passei pelo caminho que você, meu aluno, está trilhando, eu já entendi as dificuldades, passei por isso e criei um produto que solucione a sua dor da melhor forma possível, e também pode falar que eu estudei em tal lugar, eu tenho um certificado X, eu passei por tantos países, eu tenho tantos alunos e outras coisas que atribuam segurança para aquele indivíduo. Aqui da mesma forma, eu estou analisando uma landing page, mas eu posso tirar aqui esse LP ponto, essa turma 9, e ver o site original dela. Aqui o ClickPages não encontrou. Eu poderia aqui utilizar o site 2 pontos para ver as páginas dela. Então aqui página de lembrete, página de inscrição, página de sobre, olha lá, link da aula 1, link da aula 2, aqui um pouco da história dela, e eu poderia analisar isso também, caso eu considere relevante. O próximo site é o método Inglês na Prática, então R$300 off, já começou com a ganância aqui no topo do site. Então eu vou aqui em cima, no topo do site deixou uma oferta de R$300 off. Aproveite a nossa oferta exclusiva e garanta sua vaga com R$300 de desconto por tempo limitado. Oferta exclusiva é vaidade. Aproveite a nossa oferta exclusiva. Topo do site. Aqui embaixo, domine por completo o inglês que realmente é utilizado no nosso dia a dia, sem enrolação ou métodos chatos. Então aqui, basicamente, esse sem enrolação ou métodos chatos é a preguiça.
e um pouco aqui da diversão, porque o que seria um método que não é chato é um método divertido. Mas aqui eu vou colocar na preguiça, sem enrolação, ou métodos chatos. Headline. Aprenda a falar, entender, escrever e ler inglês em pouquíssimo tempo sem travar ou se enrolar na hora de conversar. Sem travar ou sem se enrolar é algo que, se a pessoa cometer esse erro, fere a segurança dela e fere a vaidade, mas se não, fortalece a segurança dela e fortalece a vaidade. Em pouquíssimo tempo, preguiça. Então, posso pegar essa parte aqui e colocar na preguiça. E essa aqui eu posso colocar na segurança. Aí posso colocar aqui entre parênteses, sub-headline. Sub-headline, para quem não sabe, headline é o título principal, a sub é a que vem abaixo. Deixa eu voltar lá, ela tem esse vídeo aqui. Olá, que eu poderia analisar o vídeo queira pela descobrir ótica um da caminho metodologia, pra se comunicar mas eu não vou fazer em isso aqui inglês nas agora. principais Porém, situações do se dia a um dia, vídeo de vendas, no caso tem um nome isso, tem um nome que se chama VSL, Video Sales Letter, significa carta de vendas em vídeo, que é um vídeo que ele tem como objetivo elevar o nível de consciência de quem está vendo aquele vídeo para alguma dor específica, e ele tem um objetivo no final, seja converter uma venda, fazer você baixar o e-book, se inscrever em algum evento e por aí vai. Aqui abaixo, aqui estão os dois principais problemas de quem está começando a estudar inglês. Curiosidade total, posso colocar aqui na curiosidade, headline. O principal problema é começar estudando só a gramática para depois aprender a falar. Tá errado. Outro grande problema é tentar, e aqui ela explica um pouco melhor o que a headline nos chamou a atenção. Olá, caso você não me conheça, sou professora há 7 anos, ajudei 5.000 pessoas em 29 países a aprender inglês. Aqui, segurança. Posso colocar aqui na segurança, biografia com anos de experiência, quantidade de alunos e quantidade de países onde ela tem alunos. E quantidade de seguidores no Instagram. E quantidade de seguidores no Instagram. Aqui entendo o motivo de você ainda não ter aprendido inglês, mais curiosidade. Aqui eu não vou analisar esse texto todo, porém eu recomendo que você, aluno, analise o site por completo. Porque perceba, aqui eu já filtrei quais sites eu vou analisar, e são somente 5. Então vale muito a pena para você investir um tempo e analisar de forma detalhada cada parte do site. E documentar na planilha qual o Sexy Canvas, qual a eletrificação que aquela seção do site te passou. Seja com texto ou seja com a estética, o layout, a parte de design daquele site. Então aqui ela mostra um pouco mais para quem é o método e um pouco por dentro do produto. Você não vai travar na hora de conversar. Foi validado por mais de 5.000 alunos, então depoimentos. Posso anotar aqui na segurança, alunos, depoimentos de alunos com foto segurando o certificado. Aqui vai uma outra dica se você quiser salvar algum site ou salvar alguma imagem, alguma parte específica para compartilhar com a sua equipe, o seu sócio, a sua agência, quem seja, que é o seguinte. Vou voltar aqui no site dela. Eu tenho um plugin aqui no meu Google Chrome que chama Go Full Page. Vou escrever aqui, ó, Go Full Page Extension. Extension é uma extensão do Google Chrome que ela tira um print da página em PDF. Então aqui eu poderia entrar no site dela, clicar nesse plugin aqui, percebam que ele vai ler toda a página dela e com isso ele está montando aqui um arquivo em PDF ou PNG que eu posso salvar
para ter o site dessa pessoa salvo em outro formato no meu computador ou no Drive. Aí eu venho aqui, download PDF, ele gera o PDF e eu posso salvar aqui no meu computador. Uma outra forma é utilizando a própria ferramenta de print do seu computador. Então pode ser chamado screenshot. Eu venho aqui, novo, seleciono a parte que eu quero, ele printou e eu venho aqui e dou um Ctrl S para salvar essa imagem aqui no meu computador. Caso o seu computador não tenha uma ferramenta de print, também tem uma extensão do Google Chrome que você pode utilizar para tirar esses prints. Se você usa outro navegador, o Safari, o Firefox, provavelmente esses navegadores também têm alguma solução prática, simples, fácil, que você pode utilizar para tirar um print. E isso é bem legal porque além de você salvar qual é a eletrificação que vai para a planilha, você também pode salvar de onde veio essa eletrificação. Então perceba que eu tô te dando uma dica de como realizar esse processo de SPY de uma maneira mais organizada, mais aprofundada, ainda mais profissional, para te conseguir mais dados, e esses dados você vai utilizar como base para melhorar o seu site e vender mais. Então nesse momento, não tenha preguiça, invista o seu tempo para analisar de forma detalhada, porque eu tenho certeza que se você fizer isso com dedicação, comprometimento, o resultado ele vai ser melhor. Então voltando aqui para o site, quanto o curso custa. Então basicamente a soma da mensalidade dá mais de 3.600 por ano, em 5 anos daria 18 mil, e no final você nem precisa investir 497 que vira 197. Nossa, mágico, né? 18 mil para 497 para 197. Marketing digital é uma maravilha. Mas agora, brincadeiras à parte, isso aqui é o poder do storytelling. Ela está utilizando uma estratégia comercial de ancoragem e aqui até uma certa ira ao inimigo em comum, porque basicamente, ó, esse é o valor que as instituições tradicionais cobram. R$300 por mês ou até mais. Então ela utiliza aqui um inimigo em comum para ancorar a oferta tradicional de cursos de inglês e qual o valor dela. Com esse valor, ela mostra que financeiramente o curso dela sai muito mais em conta. Então eu posso anotar aqui na ganância, na hora de revelar o preço do produto, utilizar um storytelling mostrando o inimigo em comum. Ou seja, eu poderia estar colocando isso aqui na ira, estaria certo também, mas eu vou colocar aqui na segurança. De novo, se você ficar em dúvida entre um e entre outro, coloque em algum deles, contanto que você documente a informação. Não tem problema, nesse caso aqui, ou estar na ira ou estar na segurança. Mostrando o inimigo em comum. Instituições tradicionais e ancorando o valor dela em cima desse inimigo. E ainda vou te presentear com 5 bônus exclusivos. Recompensa aqui total. Headline. Aqui eu não vou entrar a fundo em quais bônus. E aqui ela faz a oferta, chegou sua hora de dominar o inglês e não travar mais na hora de falar. Seu risco é 0, ela fala da garantia de novo, é a segurança. E aqui uma parte de dúvidas frequentes, que é a parte de quebra de objeção no site. Então, a pessoa chegou até ali e ela tem alguma outra dúvida que talvez você não tenha abordado no início do seu site, o FAQ, que é a parte de perguntas e respostas, é aonde você deve responder essas perguntas. E claro, o SPY, quando você analisa vários sites e vários FAQs, você já vai perceber quais são as dúvidas mais comuns nesse mercado. Então aqui, duração do curso, parcelar boleto, tem que pagar mensalidade, aula presencial, é para qual idade, posso pedir dinheiro de volta, como recebo. Vou aqui nesse outro site lá no final, vamos ver o FAQ. Ué, ela não tem um FAQ? Já é uma eletrificação negativa desse site que não tem um FAQ. Vamos ver aqui o próximo. Desce, desce, desce. Também não tem um FAQ. Vamos ver esse próximo aqui. Esse aqui já tem um FAQ. Então olha, como acessa o curso, onde as aulas serão entregues, tem certificado,
quanto tempo vou ter acesso. Ou seja, se você estudar o FAQ de uns 5, 7 sites nesse mercado, provavelmente você já vai ter mapeado pelo menos aí 80, 90% das principais perguntas que as pessoas fazem ao comprar um produto onde elas vão aprender inglês. Então isso aqui vai te poupar tempo e energia de ter que ficar pensando em quais perguntas você coloca no seu FAQ. Então eu vou colocar aqui na curiosidade, FAQ com perguntas e respostas. Apesar que é redundante, porque um FAQ deve conter perguntas e respostas, mas vou anotar aqui. Então, finalizamos aqui o site do método Inglês na Prática. Vamos analisar agora o site do English Backstage. Aprenda o inglês da vida real de um jeito divertido, sem estresse. Legal, é bem diversão. Algo que eu posso anotar aqui já na vaidade. A estética desse site aqui é mais bonita do que os outros que nós analisamos. Tem um conjunto assim de cores e tal, bem maneiro. Então eu posso também anotar na vaidade essa questão da estética. Então aqui, headline, site English Backstage, tem uma estética maneira. Aqui vou descendo, garanto uma vaga. Aqui uma outra dica, que ao estudar o site dos concorrentes, é interessante esses sites que você escolheu aprofundar, dar uma olhada em como ele é no mobile, porque de novo, a maior parte dos acessos são pelo celular. Então eu posso pegar aqui o meu celular, englishbackstage.com, entrei aqui, legal, vou acompanhar aqui no mobile e no desktop ao mesmo tempo. Caso você não queira usar o celular, tem um truque também no Google Chrome, que é clicar com o botão direito e aqui em inspecionar. Ele vai abrir esse painel aqui todo cheio de programação, que você não precisa entender nada disso, relaxa. Aqui no canto, olha, nesse iconezinho aqui, que significa Toggle Device Toolbar, clico aqui, vou tirar ele da frente. E aqui eu posso colocar, por exemplo, num tamanho de um iPhone 12, e de vários tipos de celulares. Vou colocar aqui um iPhone 12 Pro. E aqui eu consigo ver como é o site no mobile, sem precisar utilizar o celular. Mas aqui eu vou utilizar o celular mesmo e vou deixar o computador para o desktop. Então quem sou eu? A parte aqui de depoimentos. Essa foto aqui estilizada, bem legal. Então aqui mais uma vez, eu não estou limitado a registrar apenas o que está em texto, eu posso registrar a parte de design. Então aqui eu posso vir na vaidade, efeito na foto que conta quem é a professora. E se eu quisesse ir mais além, eu poderia printar, poderia salvar isso numa pasta do Drive e poderia colocar qual o link desse print dessa foto aqui do lado. Mas eu não vou fazer isso porque é um nível de documentação ainda mais aprofundado. Vou voltar aqui. Tem aulas com a metodologia prática que desenvolve todas as habilidades. Ela fala aqui um pouco mais dessas habilidades, pelo visto. Aulas individuais de conversação no Cambly, um cronograma pensado em você. Olha só, esse site aqui não tem uma parte de texto tão persuasiva, tão eletrificante, mas a estética dele é muito agradável, ele é muito bonito. Então, por exemplo, você pode utilizar um site nesse modelo para passar de referência para a sua agência, para o seu web designer, para deixar o site mais bonito. Então aqui, por exemplo, no calendário, ela ilustra. Aprenda em um ano, aprenda no seu tempo. O queridinho dos alunos. Olha só que interessante. Aqui, na Liberdade, ela dá um prazo de 6 meses, que é um cronograma tradicional, 9 meses para quem não tem pressa e gostaria de um intervalo maior para descanso entre as aulas, e em 1 ano para quem busca um objetivo a longo prazo e precisa conciliar com uma agenda mais agitada. Então eu posso anotar aqui na Liberdade, poder de escolha no produto de em quanto tempo você gostaria de aprender inglês e conciliar isso com a sua agenda.
chega de esquecer o que aprendeu com Memhack. Então aqui parece que é uma técnica de memorização. Aqui é um vídeo de 30 segundos. Pelo visto mostrando aqui um pouco o aplicativo. Olha só, o vídeo tem uma estética bonita, profissional. Bem legal esse vídeo. Can I have the menu? Então eu posso anotar aqui na vaidade. Vídeo com estética profissional, mostrando por dentro do produto. Acompanhamento individual. Aqui também é vaidade. Gerente pessoal no WhatsApp. Acompanhamento pessoal e gerente pessoal no WhatsApp. Metodologia moderna e inovadora com selo de qualidade da Fluency Academy. Isso aqui é segurança. Vamos aqui dar uma olhada mais por alto no inglês Win. Aprenda inglês 5 vezes mais rápido, estudando diálogos de alta frequência. Aqui total preguiça e também curiosidade, mas vou colocar aqui na preguiça. Então subo aqui um pouquinho. Headline. Depoimentos, aqui é uma prova social, segurança. Certificado, segurança. Garantia incondicional, segurança. Bônus exclusivos, uma mistura de ganância com recompensa. Webinários exclusivos, vaidade, curiosidade. Depoimentos, segurança. Sobre o professor, segurança. Essas logos aqui, destaque em segurança. E aqui, ganância. De novo, você percebe aqui, semelhante ao outro site, que ele utiliza uma estratégia comercial de ancoragem dos valores. Então aqui ele coloca o valor de cada bônus, o valor dos webinários gravados, o valor total do curso e dá um desconto. Então essa é uma estratégia bem frequente nesse meio. E aqui embaixo ele tem o FAQ, que também é mais segurança. Aqui eu poderia pegar sessão por sessão, parar, pegar a headline, colocar lá na planilha, porém nessa aula eu preciso ser mais didático e focar no que é mais importante. Porém, você que é aluno, de novo, invista o seu tempo para realizar uma análise mais detalhada e mais profunda desses sites. Porque isso com certeza vai te dar mais bagagem para o seu site ser o mais eletrificante possível e vender mais. Aqui no site do Teacher Matias, já é um site mais institucional, já tem um design aqui diferente, né? Um preto e vermelho. Quem é o seu professor? Aqui um texto um pouco grande, fere um pouco minha preguiça, mas é segurança. Aqui por dentro da plataforma, falando um pouco mais sobre o produto. Aqui o blog. Basicamente eu vi o site do Mairo Vergara com blog, agora esse aqui. Então eu vou entrar aqui no blog para analisar um pouco mais. Basicamente a eletrificação é curiosidade. Para saber um pouco mais específico eu teria que analisar artigo por artigo, porque às vezes um artigo ele desperta a ira do inimigo em comum. Por exemplo, um artigo que o título dele é "Por que a maioria dos professores de inglês mentiram para você?". Curiosidade, mas tem aqui também um pouco de ira, né? Pô, mentiram pra mim, eu fui enganado, como assim? E você lê lá. Então, eu poderia analisar dessa ótica, e aqui a ótica geral de um blog é principalmente a curiosidade. Então, beleza, aqui o blog dele basicamente é curiosidade. Posso anotar aqui na curiosidade, ter um blog. Para finalizar esse momento do Sexy Spy, cada um desses sites eu poderia ter utilizado aquele comando site : a URL do site, porque eu poderia encontrar mais landing pages, mais páginas lá dentro que me fornecessem dados valiosos. Eu poderia ter utilizado o comando site : URL com o file type PDF, porque eu descobriria os arquivos PDF dentro do site. Eu poderia ter utilizado a ferramenta PageSpeed Insight ou o GTmetrix para comparar a velocidade desses sites com o meu. Eu poderia ter utilizado o Wayback Machine para entender o histórico desses sites e poderia também ter utilizado o SEMrush para entender o posicionamento desse site na internet. Mostrando aqui bem rapidamente o SEMrush, eu vou pegar aqui como exemplo o site do English Backstage, vou jogar aqui no SEMrush
Ele me mostra aqui uma média de 230 visitas, as palavras que esse site está ranqueado no Google, Fluency Hacking, Backstage e várias outras informações que eu poderia minerar dentro desse site. Porém, não é o foco agora aprofundar nisso, e sim que você entenda que essa possibilidade e essa ferramenta existe e pode te ajudar. Outra coisa importante de destacar é que você poderia analisar sites que não necessariamente concorrem com você ou que estão no mesmo nicho de mercado. Claro que eu recomendo que a primeira vez que você faça isso seja focado no seu nicho, porque você vai ter insights muito mais precisos. Dito isso, deixando todas essas técnicas e ferramentas à disposição, agora é você colocar em prática no seu Spy. Agora, no próximo passo, nós temos o Sexy Storm, que basicamente, agora que eu já analisei a mim mesmo pela ótica da metodologia, eletrificações positivas e negativas, e registrei aqui no Canvas, analisei o meu mercado, encontrei competidores, fiz o Sexy Canvas deles, agora eu vou compilar esses dados para definir ações e estratégias no Sexy Storm. Então eu vou voltar aqui para o Miro, vou copiar aqui esses dois Canvas, que são os Canvas que eu vou utilizar para o Storm. Vou deixar esse aqui também um pouco mais para cima. Vou excluir aqui esses textos. O primeiro passo do Storm é identificar os pontos negativos no atual e corrigir. Então vamos lá. Aqui em vermelho na vaidade, títulos da terceira seção se misturam ao fundo azul. Vou copiar aqui para facilitar a nossa vida. Depois eu excluo. Então vamos lá. Melhorar o design da terceira seção para dar mais contraste. Corrigir descrição nas fotos. Corrigir passagem das fotos no mobile. Então, beleza. O próximo ponto negativo aqui, a preguiça. Então aqui é uma frase. E aqui eu posso colocar aquela frase que eu comentei, que é justamente: descubra o método mais eficiente para ser campeão em pronúncia e escutatória de inglês. Que aí eu peguei uma frase que estava ferindo a preguiça e transformei numa eletrificação de curiosidade e vaidade. Vamos ver. Curiosidade. Falta informações sobre os produtos e não tem vídeo no site. Colocar a descrição de como funciona o meu produto. Colocar algum vídeo no site. Exemplo, como funciona minha aula. E aqui em azul, porque é uma sugestão positiva. Voltando lá no atual, conheça a gramática inglesa. Aqui é outra frase que fere a diversão, que ela poderia ser: aprenda gramática inglesa com filmes, séries e memes. É uma sugestão que deixaria mais divertido. Então beleza, corrigi os pontos negativos do Sexy Canvas atual. Agora eu posso olhar quais itens ficaram em branco, ou seja, não tem nenhuma eletrificação no meu site, porque eu poderia colocar. Então aqui, ó, vamos descer. A ganância ficou em branco. Então aqui na ganância, posso colocar aqui oferta com desconto no produto. Posso colocar aqui também um outro que ficou vazio. Ira. Falar que a maioria das pessoas não fica fluente em inglês utilizando métodos tradicionais
Ou aqui algum da criança interior que ficou vazio, amor e recompensa no amor. Eu não tô com nenhuma ideia agora, então não vou colocar. Faz parte. O próximo passo do Sexy Storm é eu corrigir os meus pontos negativos, olhei quais itens estavam em brancos e investi algum tempo para ter ideias. Então aqui eu dei uma leve acelerada, mas pensa o que tu pode colocar no recompensa, o que tu pode colocar no amor. E agora eu posso amplificar os meus pontos positivos. Vamos ver o ponto positivo da liberdade. Comunique-se melhor em todos os aspectos, alcançando liberdade para viajar, trabalhar e crescer dentro da sociedade americana. Posso enfatizar aqui também, aprenda inglês de onde você estiver, por onde você quiser. Seja no computador, no celular, no tablet, em casa, no trabalho, no ônibus, no metrô, aprenda onde quiser. Tudo isso pode se encaixar aqui na liberdade. Beleza, corrigi os meus pontos negativos, olhei os itens que estavam em branco, amplifiquei os meus pontos positivos, agora eu vou no Spy, porque no Spy eu posso pegar os pontos positivos dos meus concorrentes e players e modelar para incorporar na minha estratégia de forma semelhante ou fazer ainda melhor, e também posso pegar os seus pontos negativos, conferir se eu também não tenho e fazer ainda melhor. Então, se eu sei que um concorrente meu tem um ponto negativo, que é a diversão, que o método de ensino dele é muito chato, ou que o site dele é muito chato, eu posso fazer um site divertido. Posso pegar o negativo e corrigir, ou pegar o positivo e modelar e amplificar. Ou seja, eu posso abrir aqui a planilha, aqui na liberdade, olha, poder de escolha do produto. Legal, posso vir aqui no meu Storm, na liberdade, e colocar aqui, criar e divulgar no site produtos com tempos diferentes que o aluno pode investir para aprender inglês. Posso pegar aqui na recompensa 5 bônus exclusivos. Então posso vir aqui na recompensa, criar e divulgar 5 bônus exclusivos para quem for meu aluno. Posso vir aqui em algum outro, vamos ver na vaidade. Vídeo com estética profissional mostrando por dentro do produto. Posso vir aqui na vaidade, criar vídeo com estética profissional mostrando por dentro do produto. Volto aqui na planilha, vamos ver um outro item aqui. Curiosidade, FAQ com perguntas e respostas. Então eu posso colocar aqui no Storm, na curiosidade, desenvolver um FAQ com perguntas e respostas. E aqui eu poderia, e deveria no seu caso como aluno, analisar item por item para entender como eu posso modelar e amplificar. Porém eu não vou fazer isso nessa aula porque você já entendeu qual que é a lógica. Então posso pegar aqui também algum ponto negativo que eu tenha percebido no Spy. Vamos ver, ó. Colocou o atendimento ao vivo pelo chat, mas não funcionou. Então aqui eu vejo que é liberdade e também segurança, chat com atendimento ao vivo 24 horas. E aqui, mais uma vez, o Sexy Storm, você precisa desligar a sua censura. Esse não é o momento para julgar se aquela ideia é muito boa ou é muito ruim, e sim de você ter várias ideias, porque na próxima etapa no diagrama Esforço Sexy, você vai selecionar quais ideias são mais ou menos sexy. Então, nesse momento, eu vou registrar essas ideias. E eu digo isso porque um chat 24 horas pode gerar um custo que não compensa o retorno no início da operação. Se você, por exemplo, já tiver maior, tiver um caixa, tiver tudo certo, e perceber que há demanda de pessoas entrando no seu site de madrugada, final de semana, fora do horário comercial, que exige um atendimento imediato e que isso poderia trazer um benefício muito bom para o seu negócio, beleza, coloca um chat 24 horas. Caso não, pode ser que essa estratégia não seja muito interessante de ser aplicada. E essa é uma reflexão que você vai ter no passo Diagrama Esforço Sexy. Aqui no Storm é o momento de documentar essa ideia. E aqui, além de entrar nas planilhas para ter essas ideias, você pode novamente visitar o site desses concorrentes. Não só os 5 sites que você aprofundou, mas os outros sites que estão lá na planilha e que foram fechados. Então eu posso vir aqui de um por um e reparar qual que é a estética que a pessoa utiliza, as suas headlines, qual a ordem do site, tipo, por que esse player colocou
isso aqui primeiro, e isso aqui segundo, e isso aqui terceiro? Vale a pena essa reflexão, sabe? O porquê que, por exemplo, tem site que a história do professor, ou seja, o quem sou eu, tá logo na segunda seção do site e tem outros que ele tá lá no final. Então, é interessante você reparar nesses detalhes porque isso pode te fornecer insights bem relevantes. E além disso, claramente, esse é o momento de utilizar a sua criatividade, o seu conhecimento de mercado, as coisas que você percebeu realizando o SPY, realizando o Sexy Canvas atual, para ter novas ideias. Então aqui, por exemplo, dando uma olhada aqui no Canvas, eu posso vir aqui na parte da inveja e colocar aqui, inserir headline, dizendo que quem sabe inglês pode ganhar até 10 vezes mais que a sua, pode ganhar até 10 vezes mais do que profissionais que não sabem. Então, essa aqui é uma headline que ela poderia estar na ganância, porque tá falando que a pessoa vai ganhar mais, porém aqui também pode estar na inveja, porque ela teve aquele sentimento tipo, putz, então quem ganha inglês tá ganhando mais que eu. Ou seja, anotei aqui na inveja. Aqui na segurança, eu também poderia colocar algum selo de qualidade. Então vamos supor que eu fiz um exame de certificação de Cambridge, o TOEFL, o IELTS, algum desses exames, o IELTS, não sei se pronuncia assim, algum desses exames que forneçam um atestado, um certificado de qualidade. Então posso colocar aqui, na segurança, colocar certificações / selos de qualidade do site. E aqui eu posso, e no seu caso como aluno, você deve investir mais tempo aqui, passando de item por item para ter novas ideias. Então começa lá na ganância, investe um tempo, ideias na ganância, vai para vaidade, vai para ira, vai para gula, vai para luxúria, vai para segurança, amor, pertencimento. O meu ponto é, quando você estiver nesse momento de ter novas ideias, é interessante que você vá de item por item e invista um tempo naquele item específico para ter novas ideias, porque você condiciona o seu cérebro a vou ter ideias na vaidade, vou ter ideias na segurança. Então naquele momento o seu cérebro ele vai estar trabalhando especificamente para gerar alguma ideia norteada por aquele item. Então uma dica aqui para realizar esse passo do Storm é passar de item por item. Uma outra coisa aqui que eu fiz de propósito no Storm para você lembrar é que preferencialmente o que você for anotar aqui tem que ser um verbo ou uma ação, porque futuramente isso vai virar uma ação. Porque não adianta nada toda essa análise Sexy Flow, atual SPY Storm, se você não pegar isso aqui e colocar em prática. Então já fica aqui o ultimato. Coloque em prática, senão não adianta nada. Portanto, não seja idiota, coloque em prática. Ou seja, por exemplo, aqui na segurança, chat com atendimento ao vivo. Posso aqui colocar implementar chat com atendimento ao vivo. Ou seja, se você esqueceu de anotar verbos e ações, na hora que você terminar o Sexy Storm, antes de ir para o diagrama Esforço Sexy, dá uma revisada de item por item para ver se todos estão com alguma palavra que seja um verbo, beleza? Então aqui, ó, por exemplo, descubra o método de inglês. Então aqui posso colocar inserir frase ou inserir headline. E aqui eu passaria revisando item por item para ver quais faltam esse verbo. Finalizada essa etapa, agora nós estamos no último passo do Sexy Storm, que é o diagrama Esforço Sexy, que eu vou pegar essas ideias e analisar o esforço que elas demandam, ou seja, o tempo, dinheiro, energia e o quão sexy essas ideias são. Então, começando aqui, ganância. Oferta com desconto no produto. Eu acho bem sexy e é fácil de implementar, então eu vou aqui, copiei na ganância, soltei aqui no diagrama Esforço Sexy. Aqui está um pouco pequeno, então se eu quiser eu posso aumentar. Aqui na inveja, inserir headline dizendo, isso aqui também é bem fácil de implementar, é bem sexy, vou colocar aqui no diagrama muito sexy, no quadrante na verdade muito sexy. Vamos pegar uma outra aqui na segurança, chat com atendimento ao vivo 24 horas. É uma ideia legal, eletrifica, mostra ali que a empresa tem uma equipe que está disponível para tirar dúvida, isso passa um profissionalismo, porém o esforço é grande, porque o esforço é grande.
não necessariamente que é grande, mas você precisa ali investir uma grana, vai aumentar o seu custo fixo, é mais uma colaboradora para treinar, talvez o retorno disso não seja tão alto. Então é uma ideia interessante. Ela é sexy, porém o esforço dela também é alto, no meu ponto de vista. Aqui na curiosidade, colocar a descrição de como funciona o produto. É uma ideia super sexy. Aqui na diversão, ó, mais uma que faltou verbo. Desenvolver material para o aluno aprender e divulgar no site. Essa aqui também eu colocaria como uma ideia interessante, porque é muito sexy, porém tem que desenvolver esse material. Então, vai aqui para o quadrante ideias interessantes. Claro que também é recomendado que você tenha alguma metodologia, algum sistema de gestão que te auxilie a colocar isso em prática. Então pode ser um 5W2H, pode ser o sistema Asana, Trello, ClickUp, Monday, enfim. Se você tem alguma ferramenta, algum sistema de preferência, utilize isso para ajudar a colocar essas ideias em execução, em prática. E para finalizar, primeiramente, parabéns por você ter chegado até aqui. Eu chutaria que não é a maioria dos alunos que vai chegar nessa aula. E a mensagem que eu quero deixar para você é: tenha um site sexy, tenha um site que o site atualmente é um dos principais canais que você tem para expor a sua empresa, o seu serviço, o que você faz. E é muito importante que esse site ele seja bom. Então estude com cuidado e com carinho o blog, as landing pages, o site institucional seu, dos concorrentes, os materiais didáticos, o que eles divulgam, a ordem que eles colocam, qual o layout do site, se carrega bem no mobile, se é rápido, se é bonito esteticamente. Todos esses pontos valem a pena você ter em mente na hora de analisar e executar esse processo, porque isso vai te permitir ter um norte para que o seu site seja mais sexy, converta mais, venda mais e atinja o objetivo que você quer. E eu vou falar novamente, agora é com você. Coloque em prática. Tamo junto, aluno sexy, e até mais!